Meu nome é Letícia Graton. Meu nome é Isabela Graton. E você está escutando O Pessoal é Político. You have to expect that there are going to be such Dans l'ensemble, ça ne va pas bien du tout pour les femmes. We have to find some way to keep the rapists off the street. Olá, sejam bem-vindas a mais uma temporada do Pessoal é Político. E sim, gente, faz muito tempo que eu não falo isso. Sim, oi gente, sejam bem-vindas. Eu sei que faz tempo que a gente não lança episódios, mas finalmente voltamos com o primeiro episódio da 5ª temporada. E, bom, vocês já tiveram bastante tempo pra maratonar, né, a temporada anterior. E Sim. pelos números que a gente vê no Spotify, dá pra ver que vocês ouviram bastante, então a gente tá bem feliz. E ninguém tem desculpa pra estar desatualizado agora, galera, porque foi um hiatus bem grande. Exato, vocês já tiveram muito tempo pra ouvir todos os 60 e poucos episódios do Pessoal é Político, tá bom? Embora eles sejam bem longos, mas mesmo assim, a gente ficou uns meses fora, mas estamos de volta. E hoje nós vamos falar sobre a introdução e o prefácio de um livro que é super especial, que eu já li, assim, alguns anos atrás, e realmente ele é muito bom, e ele é o queridinho, assim, de várias feministas, né? E se vocês nos seguem lá no Instagram, você com certeza já viu o anúncio de qual livro, né, a gente vai começar a falar nesta 5ª temporada aqui. E qual livro foi esse, Isa? Conte pra gente. Obrigada por ter perguntado, Letícia. Este livro, ele foi escolhido por vocês, inclusive, né, lá no Instagram. A gente fez uma enquetezinha, enfim, a gente abriu uma caixinha de perguntas pra saber quais tipos de livros, né, quais livros vocês queriam ver aqui nos próximos episódios. E aí nós chegamos à conclusão de que o livro desta temporada só podia ser A Criação do Patriarcado, da escritora, historiadora e professora feminista Gerda Lerner. Enfim, Bárbara, que você coloca barulho de aplausos. E antes de falar, né, sobre o livro, a gente vai contextualizar um pouquinho sobre o histórico dessa autora, gente, porque ela é, assim, maravilhosa, uma grande referência. Se você ainda não conhece, você tem que conhecer. Ela é extremamente importante para o movimento feminista e para historiadores também, para quem é da área da história, né, porque ela foi uma grande historiadora. Caso você nunca tenha ouvido falar sobre Gerda Lerner, é uma honra ser a pessoa que está te apresentando a ela. E eu já adianto que ela foi muito foda e que você precisa conhecer a sua obra. Inclusive, eu nunca li, né, o livro eu tô lendo agora pela primeira vez com vocês. E eu fiquei com muita vontade de ler as outras obras dela também, porque ela é muito foda. Então, quem foi Gerda Lerner, né? Eu acho que pra começar a gente vai dar aqui um perfilzinho bem básico sobre ela, pra que vocês saibam basicamente sobre o que a gente vai falar, e também porque eu acho que é bem importante a gente sempre ter um contexto da autora antes de começar a falar do livro. Nascida em 30 de abril de 1920, então, taurina, Gerda foi uma historiadora, escritora e professora austríaca que escapou da perseguição nazista junto com a família e foi morar nos Estados Unidos em 1939. E ela foi uma das fundadoras do campo de história afro-americana e presidente da Organização dos Historiadores Americanos. Infelizmente, ela já não está mais entre nós. Ela faleceu em 2013 com 92 anos, né? Então, ela viveu bastante e deixou aí um legado acadêmico incrível. Muitos livros maravilhosos. Entre eles, essa obra que a gente vai ler aqui, mas também outros livros que foram muito importantes. E ela é muito lembrada e reconhecida pelo movimento feminista, né? A Gerda, ela teve um papel-chave no desenvolvimento de um currículo de história das mulheres na Universidade New School for Social Research, em 1963. Ela esteve envolvida também no desenvolvimento de programas similares na Universidade de Long Island, em 1965 até 67, na Sarah Lawrence College, de 68 a 79, onde ela estabeleceu o primeiro programa de graduação em História da Mulher, e na Universidade de Columbia, onde ela também foi cofundadora do Seminar on Women. Ou seja, né, gente, ela foi muito foda. Se hoje todas essas universidades possuem matérias ou cursos inteiros com foco em história das mulheres, é porque a Kinga fez uma pesquisa pioneira sobre esse assunto e realmente lutou, né, a vida inteira para que
isso fosse relevante nas universidades, porque na época dela não era, né? Ela fala, inclusive, em uma entrevista que a gente leu com ela, que tá no site da QG Feminista, que depois a gente vai falar mais sobre também. Ela fala que quando ela começou a estudar história, os professores homens super invisibilizavam a história das mulheres, né? Eles não falavam sobre mulheres, e foi justamente isso que levou ela a querer mudar essa realidade. E ela mudou, né? Ela deixou aí um legado muito foda, uma carreira acadêmica incrível e, enfim, ela foi super reconhecida por isso também, né? O que é muito legal. E aí, para falar, né, sobre a obra dessa mulher maravilhosa, a gente escolheu o livro A Criação do Patriarcado, ou bem, vocês que escolheram, né? De 1986, que foi publicado no Brasil em 2019 pela Cutrix, né, se eu não me engano. E a gente escolheu ele justamente por causa dessa facilidade, né, de ter uma versão em português, porque é só ele e a continuação dele que tem em português, o resto não tem. E também porque é uma obra que deu início às pesquisas dela sobre essa instituição que a gente fala tanto por aqui, né, gente, que é o patriarcado. Então, com certeza, se vocês são ouvintes aí de longas datas, não é a primeira vez que vocês estão ouvindo essa palavra. A gente fala muito sobre patriarcado aqui, porque é muito importante, né, para o movimento feminista entender o sistema que a gente vive, e a melhor forma de fazer isso é voltar para as origens, né, entender de onde que ele surgiu. Eu acho que isso com certeza é essencial, principalmente também depois da gente já ter falado aqui de algumas obras maravilhosas, né, tipo Woman Hating, O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, Amar para Sobreviver, da D.L. Graham, né, Woman Hating, que é da Dorkin, Pornland, da Gayle Dines, e O Complexo de Cinderela, que é da Colette Dowling. A gente decidiu buscar essa obra histórica para explicar as origens desse sistema, né, que é tão abordado nas outras obras de formas diferentes. Obviamente, cada uma delas foca em questões específicas, mas eu acho que, de certa forma, tá tudo muito conectado, né? Assim como a gente mostrou na temporada anterior, que a gente conseguiu falar de 3 livros, né, e conectar eles. Eu acho que A Criação do Patriarcado, obviamente, nessa temporada vai ser só um livro, porque ele também é bem grande, né, então não teria como a gente trazer outros, mas eu acho que ele é tão completo, por exemplo, quanto O Segundo Sexo, e ele traz uma perspectiva bem diferente, né, porque a Simone de Beauvoir era filósofa, era outro rolê, era outra época e tal, enquanto a Gerda vai trazer uma visão muito mais histórica e bem diferente também, né, inclusive ela critica, né, a Simone de Beauvoir e o movimento feminista no geral, não de uma forma, tipo assim, ela critica trazendo justamente o quanto o próprio movimento feminista não conhece a história das mulheres, né. Eu acho que isso é interessante pra gente também trazer aqui, né, uma autora que faz críticas a outra que a gente já trouxe, né. Sim. E além de tudo isso, né, como vocês bem sabem, este podcast é também uma democracia. Então, se vocês interagem com a gente lá nas redes sociais e seguem no Instagram, veem nossos stories e tal, vocês devem ter visto que nós fizemos umas enquetes e abrimos uma caixinha de pergunta, conversamos com vocês mesmo, e várias ouvintes pediram pra gente falar sobre a criação do patriarcado. Então, a gente também quer atender aos pedidos do público, né? E faz bastante sentido. Faz sentido também que as mulheres queiram que a gente fale desta obra, porque ela é tão importante e também, de certa forma, meio complexa, né? Por ela trazer essas questões históricas e tal. A partir dessa visão também da história das mulheres, ela vai trazer vários outros assuntos que nós já abordamos aqui no podcast. Por exemplo, tem todo um capítulo que ela fala sobre a questão da prostituição e tal. Das origens históricas da prostituição, inclusive. Então, assim, vai super se conectar, por exemplo, com a temporada passada, que nós falamos sobre pornografia, prostituição, etc. E eu acho que também tem o ponto, né, de, assim como a gente falava com O Segundo Sexo, a criação do patriarcado também ainda é super atual, né, gente? Então, eu acho que, assim, infelizmente, a gente entender as origens da opressão masculina que prevalece até hoje, né, que ainda nos oprime, porque não é como se a gente estivesse num mundo perfeito, onde ela não existe mais, ainda é muito importante e ainda é considerado, inclusive no prefácio, né, da Lola, que a gente vai falar daqui a pouquinho, ela menciona isso, né, ela fala sobre como o livro continua super atual, mesmo ele tendo sido lançado 33 anos depois no Brasil, né, ele foi lançado em 2019, então ele continua super atual, tá super recente, as discussões que ele traz ainda são super recentes.
Então, acho que vai ser muito legal, né? Vai pautar aí muitos episódios muito interessantes aí pela frente. Sim, e um outro ponto é que por ele ter sido traduzido finalmente, né, gente? Ai, é sempre triste, né? A história é sempre a mesma. Cara, a gente vai falar de um livro que é lá dos anos 80 e no Brasil ele veio, tipo, em 2019. Total. Ai, foda, né? Mas, assim, esse é um outro ponto. Talvez vocês tenham visto muitas e muitas feministas falarem mais desse livro a partir dessa época, né? Que foi quando ele foi lançado no Brasil. Então, justamente, tem muitas mulheres criadoras de conteúdo que já fizeram também. Acho que a Jéssica Petit já fez mini curso sobre. A Yasmin já falou muito sobre a criação. Tipo, várias feministas começaram a falar mais, né, nos últimos anos, justamente pela obra ter sido traduzida aqui, né, o que faz total sentido. E até mesmo o outro livro dela, né, da Gerda Lerner, ter sido traduzido também. Então, eu acho que isso se conecta muito, então, né, faz total sentido vocês terem visto várias influenciadoras e tal falando sobre essa obra mais recentemente, né? Infelizmente, não é todo mundo que consegue ler em inglês, que vai atrás dos livros gringos, assim, quando não tem uma tradução, né? Exato. E eu acho que uma das coisas muito interessantes, assim, que o livro traz pra gente, que a gente já pode pontuar aqui no começo também, é o fato de que como ela traça um histórico, né, desde todo o processo de criação do patriarcado até depois do outro livro lá, ela vai falar mais sobre o movimento feminista e tal, eu acho que dá pra colocar mais em perspectiva o quão recente é o movimento feminista. E eu digo isso de uma forma que, tipo, eu acho que hoje em dia, principalmente as meninas mais jovens e por causa de toda a popularização do feminismo e do feminismo liberal na internet, fica parecendo que, tipo assim, o feminismo sempre existiu, né? E todo mundo sempre concordou, ele sempre foi popular, assim, tá tudo certo, a gente já conquistou todos os direitos que tinha pra conquistar nos países ocidentais. E eu acho muito interessante como a Gerda mostra o quão recente é o movimento, na verdade, quanto tempo as mulheres levaram, né, pra se organizar no movimento, assim. E quando você começa a entender o quão velho é o patriarcado, eu acho que fica mais fácil de perceber isso, sabe? De perceber, tipo, que, cara, ainda é um movimento super atual, sabe? E ainda é super importante, ainda tá numa época onde a gente precisa reforçar essas coisas, sabe? Não tá tudo ganho, como algumas pessoas parecem pensar, sabe? E esse é um outro ponto que nós vamos falar mais pra frente também, mas que é muito bom esse livro pra desmistificar aquela ideia que muita gente tem, cara, e que me irrita muito, que é do tipo, ai não, o patriarcado começou junto com o capitalismo ou com a colonização, sabe? Tipo, ali no século também tem isso, 17, sei lá, tipo, não, gente, foi muito antes disso. O patriarcado é milenar, entendeu? É uma coisa que já existe há milênios, como a Gerda vai mostrar nesse livro. E aí eu acho muito bom também trazer isso pra... É que eu acho que muitas vezes nós não temos realmente noções históricas das coisas. A gente costuma não achar... tem. Eu não tenho, no geral. achar que as coisas são do jeito que elas são, meio que, é assim, tá ligado? Tipo, desde sempre. Ou então você considera, por exemplo, né? É muito fácil você colocar como, não, mas antes do capitalismo ou antes da colonização... não era desse jeito. Claro, não era desse jeito, mas não quer dizer que as mulheres já não eram oprimidas, né? Eu vou fazer uma analogia interessante, assim, né? Quando você vai no museu, em Londres tem um museu de ciências naturais e tal, de história natural. E ele mostra, tipo, a partir de quantos anos os seres humanos estão na Terra, né? E aí quando você vê de uma forma que, tipo, tem, assim, uma linha do tempo, né? E quando você vê em números, tipo, há quantos anos os seres humanos da nossa espécie mesmo estão na Terra e tal, você consegue perceber que, na verdade, a gente representa uma parcela muito pequena, né, da história da Terra, na verdade. E é só quando você vê dessa forma, assim, né? Quando você vê com datas mesmo, né? Com uma linha temporal, que você percebe o quão, na verdade, insignificantes a gente é. Então eu não falo isso pra diminuir, obviamente, o movimento feminista, pra falar que é insignificante, mas quando você vê de uma forma mais macro, tipo, há quanto tempo existe o patriarcado e há quanto tempo existe o feminismo, dá pra entender por que ainda tem tanta coisa pra gente lutar, sabe? Porque, cara, é um sistema muito antigo. Exato. Tipo, é bem isso que você falou, sabe? Às vezes as pessoas colocam na conta do, por causa do capitalismo, da colonização, mas na verdade
tipo, literalmente evidências históricas que ela vai falar nesse livro, que são muito interessantes da pesquisa dela de povos muito antigos, mostram que foi bem antes disso, né? Então eu acho que mostram o porquê que é tão difícil e porquê que os mitos que o patriarcado criou, porquê que esses mitos estão tão enraizados na sociedade, né? Exato. Tipo, sim, gente, é literalmente, tipo, os mitos que organizam a sociedade há milhares de anos, tipo, vai ser bem difícil acabar com eles. Sim. E eles não começam com a família burguesa, sabe, do capitalismo, tipo, não é só isso. É claro que começa ali o que a gente conhece mais como patriarcado hoje em dia, né? Sim. Mas não quer dizer que não existia antes disso a dominação das mulheres pelos homens, tipo, ela vai mostrar, enfim, já dando spoiler. É, e pra reforçar, eu só queria trazer aqui essa parte da entrevista da Gerda Lerner pra gente explicar um pouquinho, sabe, gente? Porque agora vocês estão pensando, nossa, o quão velho é o patriarcado, né? E essa parte é bem interessante, assim, o entrevistador pergunta pra ela, né? Você mencionou o nascimento do feminismo que ocorreu no final do século XIX, mas a opressão das mulheres pelo sistema patriarcal durou milênios antes disso. Por que demorou tanto? Ou seja, a gente tem que partir do pressuposto de que realmente demorou, tipo, isso é um fato, né? E aí ela vai explicar o porquê, né? Ela vai responder, então, bem, é exatamente esse o ponto. Aliás, o movimento feminista organizado começou em meados do século XIX, mas no final do século XIX, em todos os países da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, o movimento estava bem estabelecido. Foi por isso que terminei meu livro naquele momento, porque eu estava interessada no período anterior. A razão pelo qual demorou tanto é que as mulheres não tinham uma história para se basear. Elas não aprenderam que outras mulheres antes dela tinham feito enormes contribuições para a civilização humana e, portanto, elas não podiam pensar em si mesmas como pertencentes a qualquer coisa, exceto um grupo inferior. Ou seja, elas nem se viam como agentes da história, né? Tipo... então como que elas iam se organizar politicamente, né? Sim, e é interessante essa perspectiva, né? Porque é isso que eu falei, eu acho que a gente hoje em dia tem uma visão muito errada, né? Muito, tipo, de mercado mesmo, de feminismo liberal, de que, todo mundo hoje em dia é feminista. Tipo assim, que essa coisa do progresso linear também, né? De que, com o passar dos tempos, cada vez mais pessoas estão vendo que o ideal é ser contra o machismo e coisa assim. E quando você coloca em perspectiva, na verdade é uma coisa bem recente, né? E assim, é interessante olhar por esse lado. Super. E é muito bom, né, ela falar isso, pontuar isso, porque é exatamente este o ponto. Tipo, se as mulheres não se viam dessa forma, como agentes, por exemplo, da história, e muito menos da política, né, gente? Porque aqui a gente tá falando a gente vai falar muito sobre a exclusão das mulheres nesse campo aí de estudos da história. Mas da política também, né? Só você ir no Congresso Nacional hoje, aqui em Brasília, e ver quantas mulheres tem ali. Então, se elas nunca se viam como agentes de tudo isso, de coisas importantes do mundo, digamos assim, é claro que ia demorar muito para elas entenderem que elas podem ter um movimento social, político, em prol dos seus direitos, em prol delas mesmas, né? Porque é isso, acaba que você não conhecer a sua própria história faz você também se colocar numa posição inferior, tipo, psicologicamente falando. Você fica achando que você é inferior. É, porque uma coisa é homens acharem que eles criaram tudo, né? Outra coisa é as próprias mulheres acreditarem nisso. Exato. Infelizmente, a maioria acredita. Isso que eu ia falar, e tem muita mulher que acredita. E justamente por isso você pensa, tipo, então eu não posso fazer nada, né? Porque se eu pudesse, já teriam feito. E uma coisa que é bem interessante, assim, que ela vai falar ao longo do livro, é que é muito triste, porque como não tinha registros dos feitos das mulheres, é como se, tipo, toda mulher que pensava que era contra esse sistema, que começava a perceber que era oprimida e tal, achava que tava fazendo isso sozinha, né? Tipo, achava que não tinham feito isso anteriormente. Nossa, é muito isso, então sim. É como se você tivesse que começar toda vez um trabalho do início, entendeu? Tipo, porque não tinha registro disso anteriormente. Cara, sabe o que é foda? Eu tava lendo um livro esses tempos. Eu esqueci o nome completo dele, mas é tipo uma coletânea de essays, assim, de textos, né? Falando sobre a questão da pornografia, da prostituição, enfim, e de como o movimento de libertação sexual foi super, tipo, nem um pouco libertação pras mulheres e tal, enfim. Critica todo esse movimento dos anos 60 de liberdade sexual, etc. Super interessante, né? Feminista radical e tal. E aí eu tava lendo um texto, acho que é da Catherine McKinnon, se eu não me engano, que ela fala sobre várias mulheres que eram críticas, tipo, da pedofilia, que eram críticas da prostituição, etc. Tipo, na primeira onda do feminismo. Coisas que a gente nunca ouviu falar. Tipo assim, mulheres super antigas
várias autoras e tal que já criticavam essas indústrias, tipo, já criticavam essas coisas, já criticavam essas práticas sexuais. Tem aquela primeira... Ai, eu esqueci o nome dela. Mas que é alguma coisa, acho que é Josephine Butler, que foi, tipo, uma das primeiras ativistas contra a prostituição e tal, e que era, tipo assim, da época vitoriana, sabe? De Londres vitoriana. Tipo, várias e várias coisas que a gente não sabe. Até mesmo quando a gente vai falar sobre críticas da indústria do sexo, a pornografia e tal, né? Claro que a pornografia, como a gente conhece hoje, realmente só tinha como começar uma crítica mais crítica mesmo, depois da pornografia se popularizar, existir e tal, enquanto vídeo. Mas já existiam mulheres que criticavam essas coisas, que a gente não sabe. Exato. Mesmo a gente que estuda isso, sabe? É muito doido. E aí é claro que as mulheres dos anos 60, 70, enfim, quando tava mais em alta, né, esse debate, muitas vezes achavam que elas estavam começando a problematizar certas coisas, tá ligado? Olha e é triste problema, porque se não sabe? existe um registro, e principalmente, por exemplo, não existe um registro na sua língua, não existe um acesso a esse conhecimento, como é que elas vão sempre saber? achavam que estavam sozinhas, é óbvio que elas sempre achavam Sim. que eram as primeiras a estarem, tipo, criticando alguma coisa ou se incomodando com alguma coisa. E eu acho que isso é muito básico, principalmente porque tem a questão, né, de, que a gente já falou aqui na temporada anterior, que mulheres são muito isoladas uma das outras, né? Sim. Através do casamento e da família. Então, eu imagino que tenha muito a ver com isso também, né? Tudo isso pra dizer que nós estamos sendo chamadas de conservadoras e de damares há muito mais tempo do que eu pensava. Exato. Tá ligado? Tipo, há muito, muito mais tempo. Tipo, desde a primeira revolução sexual. Enfim, é doido pensar nisso. E é exatamente o que a Letícia falou. Se nós estamos tão distantes uma das outras e também não tem registro das coisas que a gente tá pensando, discutindo, debatendo e tal, como é que as mulheres depois vão saber disso, sabe? E é por isso que você vê hoje que muita gente achando que tá inventando a roda também. Exato. Porque elas não sabem, tipo, das mulheres que vieram antes delas, não fazem essa reflexão, ou não procuram ler e tal, ou realmente não tem tantos registros, ou não são registros que estão na nossa língua, sabe? Que tem muito isso também. Ai, nossa, você não sabia que a autora X dos Estados Unidos falou essa coisa em 1900 sei lá quando. Muitas vezes você não sabe porque não tá em português, por exemplo. Ou não tá tão de fácil acesso e tal, enfim. Tem todas essas questões. Mas tudo isso pra dizer que não conhecer realmente a nossa história é muito perigoso, né? Porque é o que faz a gente continuar achando que tudo isso é normal, achando que o patriarcado é natural. Muitas mulheres acreditam, como a Letícia falou, nessa coisa ridícula que os caras, com certeza vocês já ouviram, né? Os caras antifeministas falando: ai, as feministas falam mal dos homens, mas os homens inventaram tudo que existe no mundo. Então vocês têm que agradecer a gente. É foda. E todas essas paradas. E tem um monte de mulher que acredita nisso também, né? Esse que é o triste. É justamente porque o patriarcado é tão esperto, né, nisso. Ele funciona tão bem justamente porque é isso. Ele apaga a história das mulheres para que a gente continue nesse sistema. E é isso que é interessante também desse livro, gente, que a Gerda traz, que sempre existiram mulheres que resistiram, tá? Eu acho que, assim, ver como as coitadinhas, as vítimas de todas as situações que nunca fizeram nada também é muito ridículo e também é muito irrealista, né, gente? Porque em qualquer momento da história onde existiu opressão, existiu pessoas resistindo a ela. O ponto é que muitas dessas mulheres não viam essa resistência como um feminismo, como um movimento, elas nem sabiam que isso existia, mas elas resistiam àquilo. Acho que é na entrevista com a Gerda que ela fala, por exemplo, né, que a religião ditava que as mulheres não podiam falar com Deus, né? Que Deus sempre falava com as mulheres através dos homens. E muitas mulheres, tipo, da igreja mesmo, criticavam isso, né? E iam contra isso. Então você tem várias histórias de mulheres, tipo, freiras e santas que iam contra isso. Óbvio que elas não são mulheres feministas, mas elas estavam percebendo que tinha algo de errado e estavam resistindo àquilo, né? Então eu acho que é sempre importante pontuar que sempre houve resistência, mas que a gente não soube delas, né? Justamente porque não era a gente que estava escrevendo a história. E aí esse é todo o ponto desse livro, né? Também não colocar as mulheres nesse lugar só de vítimas, né? E sim ver como agentes da história, porque a gente sempre foi, né? Bom, é isso, gente. A gente nem começou ainda. a gente nem entrou no nem prefácio. começamos a falar do prefácio. Exato. O prefácio do livro, ele foi escrito pela professora Lola Aronovitch. Desculpa, Lola, eu não sei dizer seu sobrenome muito bem. Aronovitch, eu acho que é. Eu sigo a Lola há muito tempo também, né? Eu imagino que vocês conheçam.
o trabalho dela, porque ela é bem famosa ali nas redes sociais, no blog, né? Inclusive, ela foi um dos meus primeiros contatos com o feminismo. Talvez tenha sido de vocês também, né? Porque o blog dela é muito famoso até hoje, né? Lá no longínquo ano de 2013, ele foi muito a porta de entrada, assim, né? Do feminismo pra mim. E pra Letícia também, né? Eu acredito. E pra quem não sabe, a Lola, ela já foi muito perseguida na internet por homens masculinistas, né? Homens contra o feminismo, etc. É um negócio bem bizarro, assim. Ela já recebeu várias ameaças de morte, enfim, já... Eu lembro que teve uma vez que ameaçaram fazer, tipo, um atentado terrorista, não é? E aí eram uns caras que iam lá no blog dela comentar, assim, é bem bizarro, bem bizarro, né? Segundo uma matéria da Marie Claire, já tem 15 anos que a professora da UFC é perseguida por grupos masculinistas na internet, né? Então, ela já teve 12 BOs registrados contra esses homens misóginos, e é uma situação bem escrota, assim, eu acho que ela é uma das principais pessoas ali na internet feministas. Ela foi muito pioneira, né, também, como eu falei. Tanto que o blog dela é bem antigão, assim. Sim. É bem, tipo, é da época de blogs mesmo, não da época do Instagram, né, redes sociais, etc. E ela realmente já sofreu muito por conta desses ataques misóginos, etc. Então, só mostra o quanto o conteúdo dela incomoda essas pessoas, né? E por mais que eu acho que a gente tenha algumas divergências teóricas aí com a Lola, né? Ela não é feminista radical nem nada, mas o blog dela segue sendo muito importante, principalmente, como eu falei, pra gente naquela época, né? Até hoje tem conteúdos muito bons, muito relevantes sobre feminismo, mas a gente naquela época, cara, foi uma porta de entrada, assim como o grupo Feminismo Brasil do Facebook. Exato. Eu lembro que eu acho que foi até indicação de professor mesmo, de redação, assim. Não tenho certeza absoluta, tá? Ou foi isso, ou foi só que eu caí lá por alguém divulgar, tipo, em grupo, alguma coisa assim. Mas eu lembro de conhecer o blog dela há muito tempo, assim. É um blog que me marcou bastante. E eu imagino que, tipo, as mulheres da nossa idade, que começaram a estudar feminismo nessa idade, também devem ter sido... Acho que todo mundo, né, passou por lá. E é muito interessante, assim, porque no prefácio, né, a Lola, ela começa falando um pouco sobre a importância da Gerda. Então ela fala basicamente tudo que a gente já apontou aqui, né, da importância da Gerda para a história das mulheres, né, que é super relevante trazer isso. Então a gente não vai necessariamente falar disso, mas ela faz uma contextualização, assim como a gente fez. E ela fala sobre como o livro continua sendo atual, né, assim como a gente falou aqui, mesmo tendo demorado esses 33 anos para ser lançado no Brasil. E depois ela foca no motivo que levou a autora a escrever sobre o patriarcado, né? Então ela diz: o patriarcado mantém e sustenta a dominação masculina, baseando-se em instituições como a família, as religiões, a escola e as leis. São ideologias que nos ensinam que as mulheres são naturalmente inferiores. Foi, por exemplo, por meio do patriarcado que se estabeleceu que o trabalho doméstico deve ser exercido por mulheres e que não deve ser remunerado. Portanto, ler e falar sobre o patriarcado é desnaturalizar nossa existência. É reparar que existe um sistema estrutural que ainda mantém a hierarquia da sociedade. Então, por que Gerda Lerner escreveu sobre esse tema? A resposta é muito simples. Ela entendeu que traçar as origens do patriarcado equivaleria a desvendar os fatos históricos que levaram as mulheres a esse quadro de submissão e opressão que perdura por milênios. Ou seja, né, ela já tá aqui nos mostrando por que é tão importante a gente estudar sobre a origem desse sistema, que é algo que a gente falou aqui já, e como a Gerda fez, né, em uma época onde poucas mulheres estavam falando sobre isso. Então, isso é muito Sim. foda. E ela traz já, assim, no prefácio, essa opinião dela, que obviamente é a opinião da maior parte das mulheres feministas, né, que é reconhecer o quão importante foi esse trabalho e o quão importante é a gente falar sobre o patriarcado. Sim, total. E também é muito importante, assim, que a Lola vai pontuar como as mulheres não conhecerem a sua própria história, né? Não é um acidente, não é por acaso. E é o que a gente tava falando até agora, né? De quando a gente não conhece a nossa história, a gente acredita, né, em tudo que os homens falam, que nós somos inferiores, que eles que criaram tudo, etc. Então, quem que se beneficia disso, né? Como sempre, eles. Eles que se beneficiam das mulheres serem ingênuas e desconhecerem tudo isso, né? Todas as nossas contribuições para a história no geral. Então, não é uma coisa assim, por acaso as mulheres não conhecem essas coisas. Enfim, como a gente sempre fala aqui, né? Nada é acidental,
Não é como se fosse só, as mulheres não têm esse conhecimento, de boa. Não, isso é tudo parte de um plano para nos manter ali oprimidas, né? Sem ter conhecimento de coisas que nós fizemos em outras épocas, em outras sociedades, em outras civilizações, né? Então, na página 21, a Lola vai dizer: neste livro, Lerner nos ensina que o sistema patriarcal só funciona com a cooperação das mulheres, adquirida por intermédio da doutrinação, privação da educação, da negação das mulheres sobre a sua história, da divisão das mulheres entre as respeitáveis e não respeitáveis, da coerção, da discriminação no acesso a recursos econômicos e poder político e da recompensa de privilégios de classe dada às mulheres que se conformam. As mulheres participam no processo de sua subordinação porque internalizam a ideia de sua inferioridade. Para se atacar a luta das mulheres, que historicamente leva o nome de feminismo, é preciso que nosso protagonismo seja negado. É preciso fingir que nunca lutamos. Por isso é tão relevante conhecer a nossa história. Então é isso, né, gente? Não tem como você lutar por algo se você acreditar em todas as mentiras patriarcais que nos contam que, mulher é inferior mesmo, as mulheres nunca fizeram nada mesmo. É literalmente impossível, né? É literalmente impossível, gente. E é isso, é até burro, né? Como a gente tava falando antes. Os caras estavam construindo tudo, fazendo guerra, sei lá o quê, construindo inteiras civilizações e metade da população mundial tava ali fazendo nada. Né? É isso que os caras querem que a gente acredite. Exatamente. E também porque, tipo, é óbvio, né, gente? Pra eles é muito bom que a gente acredite nisso. Então é bem legal como ela já começa o livro no prefácio unindo, né, essas coisas, mostrando justamente como não tem como ser feminista e acreditar nesses mitos, né? E pra gente não acreditar nesses mitos é importante que a gente estude a nossa própria história. Até pra gente ter argumentos mesmo, né? De mostrar, tipo, olha, não é bem assim, porque isso e aquilo. Se um cara super misógino que tá tentando argumentar isso vai te ouvir, já é outra história. Mas assim, muito provavelmente ele não vai, né, gente? Porque eu acho que geralmente é má fé, não é falta de conhecimento. Mas no caso de você realmente acreditar nessas coisas, é interessante porque a Gerda mostra que você está errada. E isso é muito importante, né? Porque, querendo ou não, a gente internaliza essas coisas. Quando ela fala, assim, que o patriarcado funciona porque as mulheres também ajudam, não é como se fosse uma coisa consciente, sabe? Sim. Não é como se fosse, tipo, que a gente estivesse se beneficiando disso. A gente não tá, só que o fato é, quando a gente não estuda a nossa própria história, a gente tá ajudando, né, que isso continue acontecendo, porque a gente não tem noção de como quebrar esses mitos se a gente não entender o que é a realidade, né? Se a gente não voltar pra estudar a nossa própria história. Então, né, sem dar muitos spoilers, eu queria falar aqui um pouquinho também, porque a Lola, ela lista as proposições que são abordadas em cada capítulo da obra, né? Então ela faz um prefácio que já vai ter, tipo, uma introduçãozinha, assim, né? Porque depois da introdução a Gerda também lista essas proposições, então é interessante a gente já trazer aqui. Não queremos dar muitos spoilers, então eu vou dizer só as proposições de cada um, e obviamente nos próximos episódios a gente vai entrar muito mais a fundo. Mas eu acho que é interessante porque já são proposições que são, tipo, super tapa na cara. Sim. E que eu acho que chama atenção e faz você ter vontade de ler o livro, né? Que é isso que a gente quer que você tenha, porque a gente quer que você leia com a gente. Mas também, se você não conseguir, obviamente, continue ouvindo os episódios, porque eles vão ser bem legais. Mas, basicamente, ela lista aqui, né, as 10 proposições, porque são 10 capítulos. Então, no primeiro, né, ela fala: a mercantilização das mulheres é a fundação da propriedade privada. No segundo desde o início o Estado tinha interesse na manutenção da família patriarcal. O terceiro, os homens aprenderam a exercer dominação e a hierarquia sobre as outras pessoas, praticando com as mulheres do próprio grupo. Esse eu realmente, tipo, nunca tinha parado pra pensar, eu achei bem interessante. O quarto, né, a subordinação sexual das mulheres foi institucionalizada já nos primeiros códigos penais. O quinto, a classe para os homens era baseada em sua relação com os meios de produção, enquanto para as mulheres a classe é mediada de acordo com seus laços com um homem. O sexto, o poder feminino em dar a vida é idolatrado por homens e mulheres por meio de deusas, mesmo depois de as mulheres estarem subordinadas aos homens. O sétimo, as deusas poderosas são destronadas e substituídas por um deus masculino dominante após o estabelecimento de um forte reinado imperialista.
O 8º, a emergência do monoteísmo judaico e depois judaico-cristão transforma-se em ataque a cultos de várias deusas da fertilidade. O 9º, o único acesso das mulheres a Deus passa a ser na função da mãe. E o 10º, essa desvalorização simbólica das mulheres em relação ao divino se torna uma das metáforas marcantes da civilização ocidental. Então é bastante coisa. Sim. Como vocês podem ver, são várias coisas muito interessantes, né, que vão ser abordadas nos próximos capítulos do livro e, consequentemente, então, nos próximos episódios aqui do podcast, né? Então, vai ter muita coisa pra gente falar e, inclusive, conectar com o que a gente já falou bastante nas últimas temporadas, né? Eu acho que nada disso, assim, é super novidade, mas é muito legal essa visão que ela traz da história mesmo, né? Vai ser bem interessante, galera. Fiquem aí pra essa temporada e ouçam os próximos episódios. E por último, aqui pra finalizar, né, esse prefácio, a Lola, ela reforça também a importância da gente estudar sobre a história das mulheres, justamente para que a gente consiga visualizar o fim do patriarcado, né, que é o nosso objetivo aqui enquanto feminista, porque se você entende que ele não é natural, que ele foi construído historicamente, socialmente, etc., você entende que ele também pode ser destruído, né, e nos dá um sentido, né, de uma esperança para conseguir enxergar isso, enxergar um mundo diferente que não precisa necessariamente ser patriarcal, né. E, além disso, ela também reforça o que a Gerda sempre fala ali na obra, né? Que as mulheres sempre criaram, sempre foram agentes da história e da civilização. Só que os nossos feitos não foram registrados, né? Porque o que a gente conhece do que aconteceu no mundo é o que foi registrado, o que foi considerado importante, né? E a maioria das coisas que foram consideradas importantes foram as coisas que os homens fizeram, né? Então, essa é a grande questão, né? As mulheres fizeram coisas, só que foram sempre invisibilizadas aí nesse registro histórico. Então ela vai reforçar isso mais uma vez, que é o que a Gerda vai falar aí, né, no livro todo. Então, bom, vocês vão ver agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução e nos próximos episódios sobre os capítulos do livro mesmo, né? Mas esse prefácio já traz uma boa noção aí do que vai vir pela frente. E aí a gente começa, então, na introdução do livro, né? Onde a Gerda vai explicar um pouco do seu processo com a escrita e com a temática da história das mulheres. Então ela já começa falando algo que é bem importante, que é o ponto principal do seu pensamento, que levou ela a escrever o livro, né? Que é conhecer a nossa história, é essencial para que nós possamos nos emancipar. Como a gente já falou aqui, não tem como a gente lutar pelo patriarcado sem estudar sobre a história das mulheres, sem entender da onde que começou a nossa opressão, né? Pois é, e a Gerda, como professora de história, né, porque ela tem todo esse histórico acadêmico, né, ela esteve na academia, como nós comentamos, a Letícia comentou aqui, ela foi pioneira, inclusive, né, em criar cursos de história das mulheres, o que é super legal, mas ela vai falar que ela vê isso justamente, assim, tanto pesquisando, né, e criando teorias sobre as mulheres, mas também na prática, né, na sala de aula. Ela vai falar sobre a diferença na vida das alunas dela quando ela fala sobre a história das mulheres, o que é super interessante também, né, porque se pensar que a maioria das alunas, assim como eu, assim como vocês, provavelmente, né, passou por todo o ensino básico, né, ensino fundamental, ensino médio e tal, sem ouvir sobre a história das mulheres, tirando algumas raras exceções, né, tipo Cleópatra, enfim, essas mulheres muito grandiosas, é realmente de se esperar que vai ter um impacto muito grande, né, na vida delas, quando elas estão ali no ensino superior, tendo uma professora como Gerda Lerner, na época, e aprendendo tudo isso, né, então é bem interessante que ela chegou a ver isso na prática ali, enquanto dava aula, né. Então, na página 27, ela vai falar: a história das mulheres é indispensável e essencial para a emancipação das mulheres. Após 25 anos pesquisando, ensinando e escrevendo sobre a história das mulheres, cheguei a essa certeza com base em teoria e prática. Então, esse é o primeiro parágrafo já do livro, né? Oficial ali da introdução. Ela já começa assim, sabe? Sim, e depois ela vai criticar o próprio movimento feminista, como a gente já falou, né, mais cedo, porque ela diz que muitas vezes as mulheres feministas são negligentes com a história, porque mesmo elas, e ela até cita a Simone de Beauvoir, por exemplo, acabam tendo um grande distanciamento com essa área de estudos, porque uma coisa que ela fala é que, por exemplo, na época da Simone,
a Simone se masculiniza muito, né, pra conseguir ser uma mulher de sucesso na academia e tal, no sentido de, tipo assim, ela tem que pensar como homem, né, ao invés de pensar, por exemplo, nos feitos de mulheres, ela tem que se inspirar em pensadores homens e tudo mais. E é óbvio que isso não é culpa da Simone, tá, gente? Mas é muito interessante olhar por esse lado, porque é verdade, né? Eu acho que até na autobiografia da Simone você percebe isso, né? Porque é óbvio que no espaço acadêmico que ela tava, ela só andava com homens, então tem toda essa questão, tipo, você quer ser respeitada intelectualmente por homens, então é óbvio que ela não iria procurar, porque é isso, a gente foi tão invisibilizadas e ser considerada, né, uma mulher inteligente naquela época significava ser considerada tão apta quanto um homem, né? Simone era uma mulher da sua época e essa crítica não é só sobre ela, né? Ela fala do movimento feminista num geral e até pela distância, né, que muitas mulheres feministas têm da área da história, né? E eu acho que faz bastante sentido, assim. Eu acho que, às vezes, a Simone também nem se considerava tão apta, né, a falar sobre esse assunto justamente por isso, né? E tipo, a gente foi tão invisibilizada dessa área da história como um todo, que eu acho que faz um certo sentido esse distanciamento. Tipo, se você parar pra pensar até mesmo, assim, não falando, enfim, questões estatísticas, porque eu acho que tem muita mulher hoje que faz, por exemplo, faculdade de história e tal. Mas, assim, o estereótipo, por exemplo, de historiador é um historiador homem, né? Se você parar pra pensar... o professor de história do ensino médio, que todo mundo gosta, que é comunista, que é de esquerda. Normalmente você pensa num homem, né? Dando aula, assim. Eu, pelo menos, lembro de ter tido mais professores homens nessa área do que mulheres, né? Pelo menos mais pra frente no ensino médio, enfim, quando eu era um pouco mais velha. E se a gente aprende a nossa vida inteira que as mulheres não fizeram nada, né? Praticamente... que a gente não fez, tipo, nada, a gente era só, sei lá, rainhas e coisas do tipo, né? Então, faz sentido as mulheres terem essa certa distância, sabe? De pensar, tipo, eu acho que não é uma área muito pra mim, porque tá ali falando só do que os caras grandiosos fizeram, da guerra X, que tal figura histórica começou, de como tal homem dominou tal outro território, sabe? Tipo, parece uma coisa meio... distante da gente. A gente não se vê como agentes da história, né? Então dá pra entender também por que várias mulheres acabam não explorando isso, né? Mas eu também super entendo a crítica dela, porque ela vai falar, tipo, cara, na época da Simone de Beauvoir, eu até entendo, por exemplo, ela não ter tanta concepção sobre a história das mulheres, enfim. Ainda não tinha tido tanta pesquisa sobre, mas hoje em dia, porque a Gerda já tá escrevendo esse livro nos anos 80, né? 80 e pouco. Ela fala que as mulheres feministas têm que ter mais cuidado com isso, né? Tem que se aproximar mais desse campo e tem que ter uma visão mais histórica das coisas, né? Meio que como se ela estivesse falando, tipo, não tem mais tanta desculpa, né? Tipo... Exato. Mas é isso, né? Como a gente sempre esteve lá, né? A gente sempre esteve no mundo fazendo as coisas, mas isso não era registrado. Faz sentido as mulheres irem para outros campos, né? De conhecimento e tal. Querendo ou não, eu também entendo, sabe? Exato. Enfim. Bom, a gente sabe, né, que sempre fomos invisibilizadas aí, né? Os caras sempre falam, pipipipopopó, porque os homens construíram tudo, os homens fizeram tudo no mundo. Mas isso, obviamente, não é verdade, né? As mulheres sempre estiveram lá e, obviamente, elas foram peças centrais aí para a construção de tudo que nós conhecemos até hoje, né? Então, na página 28, a autora vai dizer... O que é história? Precisamos distinguir o passado não registrado, todos os eventos do passado, segundo os seres humanos recordam deles, da história, o passado registrado e interpretado. Assim como os homens, as mulheres são e sempre foram sujeitos e agentes da história. As mulheres são e foram peças centrais e não marginais para a criação da sociedade e a construção da civilização. Também dividiram com os homens a preservação da memória coletiva, que dá forma ao passado, tornando-o tradição cultural. Fornece o elo entre gerações e conecta passado e futuro. O fazer história, por outro lado, é uma criação que remonta à época da invenção da escrita na antiga Mesopotâmia. Então é interessante isso, né? Porque ela vai falar história, ok, é tudo que aconteceu no passado, é uma coisa, mas o fazer história, o estudar mesmo, o interpretar esses acontecimentos, é que é onde as mulheres não aparecem, né? Até porque é só depois da invenção da escrita, né, que ela traz, até porque antes não era registrado.
E aí que as mulheres foram sendo cada vez mais deixadas de lado, né? Não quer dizer que elas não estivessem no fazer, né? Mas elas não foram consideradas aptas a interpretar e a serem lembradas, né, desse fazer. O que é muito que é muito bom, né, pros homens. Isso existe um porquê, né, é óbvio, gente. Não só a questão de roubar créditos, por exemplo, né, do que mulheres fizeram, mas também para criar um sistema onde você é o superior, né? Porque se parece que você fez tudo, automaticamente você é superior, você não precisa nem dizer isso, né? Aí é que tá essa grande questão, né? O fazer história sempre foi feito por homens, até recentemente, né? E se eram os homens que estavam sempre registrando as coisas importantes que acontecia, é claro que eles sempre iam dar prioridades para o papel deles nesses acontecimentos, né, gente? Eles não estavam nem olhando para o papel feminino, não tinha esse olhar, essa visão, né? Porque querendo ou não, você tem que escolher o que você considera significativo para considerar que aquilo é história, né? Para considerar que aquilo tem que ser colocado como universal, que aquilo tem que ser lembrado, que aquilo é um feito a ser lembrado. Então, ao mesmo tempo em que os homens estavam vivendo as coisas, as mulheres também estavam, mas eram coisas que foram negligenciadas e tratadas como menos importantes, né? Por elas, porque, como já dizia Beauvoir, né, elas sempre foram consideradas, a gente sempre foi considerada o outro. Então, é óbvio que não era importante o suficiente pra ser registrado, né? O que é muito triste, porque daí entra toda aquela coisa do tipo assim, quando uma mulher falava alguma coisa que, sei lá, era certeira, é intuição, sabe? É pressentimento. Tipo assim, nunca era considerado uma coisa... Assim como, por exemplo, muito dos feitos de mulheres, né? Muito da comunicação entre mulheres era só considerado fofoca, coisa inútil. Tipo, tem tudo isso, né? E é muito importante essa distinção que a autora faz do que é história, porque o que a gente conhece hoje como história é, obviamente, o que foi registrado. E o registro sempre vai ser parcial, né, gente? Todo registro tem uma edição por trás. Eu acho que qualquer pessoa da área da comunicação sabe disso. Todo registro tem um objetivo também. E ele acaba omitindo o passado de metade da população por conta do seu sexo, né? Então, é o que a gente já falou também, né? Essa visão de que, tinha metade da população fazendo uma coisa e a outra metade estava com as pernas pro ar, é simplesmente burra. Mas as pessoas acreditam nisso, né? Não faz o menor sentido, gente. Vocês realmente acreditam que os homens estavam lá, vamos, sei lá, fazer guerra, sei lá o quê, e as mulheres estavam em casa, paradinhas, fazendo nada. E mesmo que elas estivessem, estão ali tendo os filhos e criando os filhos, isso já é fazer alguma coisa, né? Só que isso não era considerado importante o suficiente. Exato. Não vai entrar nos livros. Era algo de história. até que a gente tava conversando antes de começar a gravar, tipo assim... Cara, primeiro que nada é criado sozinho, né? Então, qualquer grande invenção teve muitas pessoas por trás. Eu sei que a gente não é acostumado a pensar desse jeito, né? Quem criou o avião? Quem criou a bomba atômica? Quem criou não sei o que lá... É sempre uma ou outra pessoa, mas na verdade são muitas pessoas, né? Até pelo próprio fato da contribuição científica, né? Ser sempre baseada em outras pesquisas. Então, para uma pessoa chegar em algum ponto na ciência, ela tem que ter usado a contribuição científica de outras pessoas. Sim, claro. Fora que tem toda a execução, tem todo o trabalho não remunerado, invisibilizado, né? Das mulheres. Então, para um cara ser tipo o Oppenheimer, que fez a bomba... Ele com certeza teve mulher, ele teve mãe, ele teve pessoas que fizeram outros trabalhos. Tinha uma senhora Oppenheimer. Eu não vi o filme, então eu não sei dizer. Mas é óbvio, né, gente? Então eu acho que tem toda essa concepção também do tipo assim... Eles não iam registrar lá, por exemplo, que para um grande escritor ter existido e ter tempo de escrever... os livros dele, ele tinha uma mulher em casa lavando as camisetas dele, né? Ninguém vai ter registrado isso. Sim. As pessoas só vão registrar o quão inteligente, incrível esse grande escritor é, mas ninguém fala sobre, por exemplo, as coisas que levam as pessoas a poder estar em um lugar de, tipo, descobrir alguma coisa, fazer um grande feito e tal, né? Tem isso também. Mas mesmo que não fosse isso, gente, realmente achar que metade do mundo ficou de pernas pro ar e sem fazer nada é simplesmente bem burro, né? Não faz sentido, gente. É só usar o cérebro um pouquinho pra pensar e refletir se isso faz sentido ou não faz sentido, né? Exato. Enfim, e um outro ponto muito interessante que se conecta com isso também, né, de pensar nas mulheres como agentes da história, é também não colocar as mulheres sempre como vítimas passivas que, de novo, né, não fizeram nada, aí do nada veio os homens, vou te oprimir, ok, você está sendo oprimida agora. Não é assim, né? A história é muito mais complexa do que isso, né?
Então, na página 29, a autora vai falar: as mulheres são maioria, mas são estruturadas em instituições sociais como se fossem minoria. Embora as mulheres venham sendo vitimadas por isso, e também por muitos outros aspectos de sua longa subordinação aos homens, é um erro básico tentar conceituar as mulheres essencialmente como vítimas. As mulheres são essenciais e peças centrais para criar a sociedade. São e sempre foram sujeitos e agentes da história. As mulheres fizeram história, mesmo sendo impedidas de conhecer a própria história e de interpretar a história, seja a delas mesmas ou a dos homens. Ou seja, assim, claro que nós somos vítimas do patriarcado, que é todo esse sistema que nós vamos estar aqui, né, falando dele a temporada inteira, mas isso não quer dizer que nós não somos também sujeitas históricas, né, que nós não fizemos coisas, inclusive coisas ruins também, né, coisas boas e coisas ruins. Fizemos várias... I support women's rights, but also women's wrongs. Exato. Mas, tipo, enfim, as mulheres não estavam ali, como a gente comentou, com as pernas pro alto, fazendo nada. Então, obviamente, elas tiveram também envolvimento em coisas tipo guerras e coisas negativas, sabe? Então, não é assim, nós somos eternas vítimas sem agência, que nunca fizemos nada, sabe? Mas, como ela pontua, também existe essa tensão entre as experiências vividas pelas mulheres e a sua exclusão da interpretação dessa experiência, né? Que é o que ela vai chamar de a dialética da história das mulheres. Então é muito foda também, porque as mulheres sempre estiveram ali criando coisas, ajudando a construir, né, civilizações, sociedades, como ela diz, mas estiveram excluídas desse processo de interpretar essa história. Então isso vai criar uma tensão entre a gente e a história, né? E nesse embate aí, obviamente, existem certos momentos, como nós conhecemos, por exemplo, né, das ondas feministas, onde as mulheres começaram a adquirir consciência sobre essa contradição e começaram a questionar coisas, né? Então, várias mulheres feministas começaram a questionar ali em todas as ondas, desde a primeira onda, mas enfim, principalmente mais a partir da segunda, a falar, né, isso aqui não tá certo, as mulheres foram excluídas dessa visão aqui universal que os homens dizem ter sobre a humanidade, né? E aí elas começaram a questionar várias dessas coisas, e daí surgiram várias mulheres falando, não, a gente quer entender, né, qual foi o papel aí de outras mulheres nesses acontecimentos. E além de tudo isso, essa questão, né, de ver as mulheres como vítimas da história apenas apaga o fato de que, em muitos pontos, elas foram cúmplices da preservação desse sistema, né? Justamente por não terem consciência de como eles afetavam, ou em alguns momentos até por questão de sobrevivência. Então, assim, como a gente já falou, né, gente, tem mulheres que fazem coisas ruins também. Uau! Parece que as pessoas às vezes não percebem isso. E é muito importante também pontuar isso, né, porque muitas vezes a gente tende a colocar as mulheres só no lugar de vítimas passivas, que não é a realidade, né, e até hoje tem mulheres que compactuam com o patriarcado, infelizmente, muitas, a maioria, né, por não terem noção disso, né, por não terem noção de como elas são afetadas, por não terem noção do quão contraditório é isso, né, mas elas também foram criadas nessa sociedade. É interessante a gente trazer isso porque eu sei que muitas vezes, quando as pessoas colocam sempre mulheres como vítimas, pobres coitadas de todas as situações, eu entendo que é por ter empatia, por entender que a gente é oprimida dentro desse sistema. Mas isso é pior pra gente, sabe, gente? Tipo, isso é tirar a nossa agência, sabe? Isso é tirar o fato de que a gente também pode, por exemplo, tomar decisões erradas. Claro que tem uma diferença se você tem a consciência sobre como o patriarcado te afeta ou não, né? Mas, por exemplo, quando a gente faz críticas... Sei lá, né, um exemplo quando a gente fala de cantoras que se hipersexualizam e coisas do tipo. Sim. E sempre vem alguém e fala, tipo, mas elas também são oprimidas pelo patriarcado. Tipo, sim, gente, elas são. Mas ao mesmo tempo elas também estão fazendo algo que a gente tem que criticar como um todo, né? Sim. Então, eu acho que até pro movimento feminista, sabe? Esse se ver como eternas vítimas é até infantilizador, sabe? De certa forma. E toda a obra da Gerda aponta pra gente não fazer isso, né? Exato. Ano passado, não sei se vocês lembram, mas nós fomos massacrados por fãs da Luísa Sonza por criticar, né, a hipersexualização dela. E sim, tem sempre gente que vem falar, mas ela também é oprimida. Sim, gente, eu também. E aí? Tipo assim, eu também, e várias outras mulheres também, todas as outras mulheres também. Então, assim, o ponto é, as coisas são complexas, né? A pessoa pode ser oprimida, mas também corroborar com a sua opressão em alguns momentos, sabe?
de algumas formas, principalmente quando é uma pessoa que tem outros privilégios, né, apesar de ser mulher. E que infelizmente tá lucrando com isso, né? Eu acho que esse é o ponto, assim. Exato. Então... Essa discussão é super complexa, mas tudo isso pra dizer que, de fato, a Gerda vai pontuar realmente como a gente não pode ver as mulheres apenas como vítimas da história, vítimas... Até porque isso também é uma forma de a gente não se considerar agentes, né, da história. Exato. E isso também é ruim, né, gente? Tipo, eu acho que também tem que ser pontuado os momentos em que mulheres foram filhas da puta da história. Isso também é importante, tá ligado? Tipo, Margaret Thatcher e etc. Eu ia falar, sabe? eu ia falar. Também tivemos uma Margaret Thatcher, por exemplo. Exato, que também oprimiram outras mulheres, que também utilizaram dos seus privilégios, por exemplo, o privilégio branco, né, o privilégio de classe, tudo isso, pra fazer mal para outras mulheres. Isso também são coisas que aconteceram, sabe? Não podem ser jogadas pra debaixo do tapete. E é isso, né, gente? Acho que isso é bem importante. E como nós já pontuamos, né, uma coisa muito importante que a Gerda vai falar durante este livro, e que aí ela já fala ali na introdução, né, é que o patriarcado é um sistema histórico, né? Ele teve início na história e ele pode ser extinto pelo processo histórico. Então ele não é uma coisa natural, simplesmente cresceu ali junto com uma árvore o patriarcado do nada. Ou seja, né, ela desafia a ideia antifeminista de que o patriarcado é biológico ou natural. E aí a gente entra muito, por exemplo, na Simone de Beauvoir, né? Que ela vai falar que as mulheres são oprimidas por conta da sua biologia, mas isso não quer dizer que por termos a nossa biologia, né, do sexo feminino, nós temos que ser oprimidas, sabe? Não é um determinismo isso? biológico, né? É esse o ponto. Não é algo determinante, tipo, nossa, você nasceu do sexo feminino, a gente tem que ser oprimida por ser o sexo mais fraco, né? O segundo sexo, etc. Claro que isso foi utilizado contra a gente, né? Mas o patriarcado não é uma coisa natural, como esses homens masculinistas, os que atacam a Lola, etc., sempre insistem, né? Ai, tem que ser assim, porque o homem é mais forte do que a mulher, que blá blá blá, isso é a biologia. Eles sempre utilizam desse tipo de argumento, né? E a Gerda vai justamente pontuar que não é bem assim, né? Que o patriarcado não é uma coisa natural, não tem que ser o que domina a nossa sociedade, né? Então, ela mostra como o estabelecimento desse sistema foi um processo, né? Que se deu aí ao longo dos milênios, aí, dos vários anos. Inclusive, ela não vai chegar a falar tanto desse livro, porque eu acho que deve ser no próximo, né? No próximo volume, mais sobre depois que o capitalismo foi instituído, etc. Então, inclusive, ele vai se moldando às novas sociedades, né? Então, o que a galera fala, não, porque ele começou com o capitalismo e etc., não é bem assim. Só que o patriarcado, do jeito que a gente conhece hoje, realmente está muito ali, amiguinho, digamos assim, do capitalismo. Uhum. Eles são assim, amigos, BFFs. Então, realmente é muito difícil de imaginar um sem o outro, mas o patriarcado é muito mais antigo, né? Então, nas páginas 32 e 33, a autora vai dizer: o período do estabelecimento do patriarcado não foi um evento, mas um processo que se desenrolou durante um espaço de tempo de quase 2.500 anos, de cerca de 3.100 a 600 a.C. Aconteceu mesmo no Antigo Oriente Próximo, em ritmo e momentos diferentes, em sociedades distintas. Então, eu gosto sempre de trazer esse ponto, né, de que o patriarcado é tão antigo e tal, e justamente que não foi uma coisa assim, do nada apareceu o patriarcado. Não, é um processo que levou muitos e muitos anos, sabe? Pra isso instituído. E é importante que ela reforça bastante também que ela tá pesquisando só algumas regiões, ela tá falando do mundo ocidental, né? Então, isso também é importante porque ela não se propõe, obviamente, a falar do mundo inteiro, né, gente? Sim. Ela menciona, por exemplo, né, e também de outras sociedades, porque tem outras pesquisas, eu acho que na entrevista ela fala de uma colega dela que pesquisou na Índia também, que era muito parecido. Então é isso, mas é isso, gente, tipo, tomem cuidado pra não achar que ela tá, tipo, ela faz esses recortes, ela fala, não, gente, eu tô falando só dessas sociedades específicas aqui, né? É óbvio que acontece de formas muito diferentes em outros lugares do mundo também. E reforçar isso, né, que nem você falou, Isa, da questão de, tipo, ter vindo antes do capitalismo e antes da colonização. Sim. Eu acho que também é bem importante pra acabar com alguns mitos que a gente vê, assim. Porque ela vai falar que os estados arcaicos, inclusive, já eram organizados no formato do patriarcado. Exato. Isso faz muito sentido, porque muitas vezes, né, as pessoas... É isso que você falou, assim, elas falam,
porque a colonização acabou com tudo. É verdade, a colonização realmente fudeu com muita coisa. E a gente não tá dizendo que é o mesmo patriarcado, tá, gente? É óbvio que era um sistema bem diferente. É, exato, é porque ele se molda e tal. Mas, assim como o capitalismo, que realmente fudeu com muita coisa. Mas as pessoas tendem a colocar no tipo, ai, tudo fruto da colonização. Ai, se os portugueses não tivessem vindo pro Brasil, estaria tudo ótimo. As mulheres não seriam oprimidas, a gente estaria vivendo na maior liberdade, não sei o que lá. E não é bem assim, galera. Né? Como ela fala mesmo, né? Os estados arcaicos foram organizados no formato do patriarcado. Então, tipo assim, antes mesmo de ter o Estado da forma que a gente conhece hoje, tipo o Estado brasileiro e tal, já existia o patriarcado. Por mais que isso pareça estranho, mas é como a Letícia falou, tipo, não era o mesmo patriarcado da mesma forma, obviamente, porque as sociedades eram diferentes. Mas, assim, colocar nessa coisa do tipo, é tudo culpa dos europeus que vieram pras Américas e nos colonizaram. Enfim, não acho que seja verdade, sabe? Porque se fosse assim, não existiria, né, opressão das mulheres por conta das nossas funções, né, sexuais e reprodutivas e tal, em outros povos. Exato. Que não foram colonizados pelos europeus. Então, assim, sempre importante. E outro ponto muito interessante que ela traz já na introdução, que a gente mencionou também, né, nas propostas que ela vai trabalhar ao longo do livro, é a relação entre o patriarcado e a escravidão. Que eu achei muito foda, porque eu nunca tinha visto esse tipo de análise de relação. Acho que até pra gente pensar, né, nos movimentos antirracistas e tudo mais. A autora, ela vai dizer, né, na página 33, os homens aprenderam a instituir dominância e hierarquia sobre outras pessoas, praticando antes a dominância sobre as mulheres do próprio grupo. E isso se manifestou na institucionalização da escravidão, que começou com a escravidão de mulheres dos grupos conquistados. Ou seja, né, antes de ser uma questão de dominação de um povo sobre outro, de uma etnia sobre a outra, da forma que a gente conhece hoje, né, a escravidão era uma forma de subordinação sexual que os homens faziam com as mulheres. E a partir dessa prática institucionalizada, eles aprenderam a escravizar outras pessoas. E isso vai ser abordado mais pra frente em outros capítulos, mas é um ponto bem interessante que me chamou muita atenção, porque eu nunca tinha visto alguém pontuar dessa forma, né, e eu acho que é bem interessante, assim, e também desmente aquela ideia de que, tudo era perfeito e maravilhoso, como você falou, assim, né, antes dos europeus chegarem no Brasil, ou antes de existir a escravidão da forma que existiu, porque não, né, gente, na real já existia outras formas de dominância, e é interessante que ela traz até como, tipo, como se uma tivesse, tipo, sido um treinamento da outra, sabe? É uma forma de aprender o que funciona, né, de certa forma. Creepy, né, mais real. Bem bizarro, mas faz sentido. Então, esse ponto me chamou muita atenção. Como eu falei, eu não li o livro ainda, né? Eu tô lendo aos poucos aqui junto com a gente. Vou ler agora o primeiro capítulo. E eu tô muito interessada pra ver essa abordagem, né? Isso que ela vai falar dessa questão da relação com a escravidão, porque a Gerda também estudou bastante esse assunto, né? Ela tem outras obras sobre esse assunto, então achei bem doido. E aí, pra finalizar, ela também traz uma analogia muito interessante entre o patriarcado e uma peça de teatro, que é bem no final desse capítulo, e que eu acho que é muito boa pra reforçar tudo o que a gente já falou até aqui, né? Ela faz, assim, uma analogia pra gente entender essa questão das mulheres não serem vistas pela história, né? Então, na página 38, ela fala: homens e mulheres vivem em um palco no qual desempenham seus papéis designados, ambos de igual importância. A peça não pode prosseguir sem os dois tipos de atores, nenhum deles contribui mais ou menos para o conjunto, nenhum é secundário e dispensável, mas o cenário é concebido, pintado e definido por homens. Leva muito tempo para que as mulheres entendam que receber papéis iguais não as tornará iguais enquanto o roteiro, os objetos de palco, o cenário e a direção ficam estritamente a cargo dos homens. Então é bem interessante porque ela mostra, tipo, que é muito mais complexo do que só, tipo assim, ter papéis iguais, sabe? Tipo, os dois contribuem, a peça não aconteceria se um dos lados não tivesse ali, né? Tem que ter os dois atores. Sim. Mas tem alguém que tá comandando tudo, que tá comandando o roteiro, o cenário e tudo mais. E as mulheres estão ali só naquele papel, assim, e é por isso que elas não são lembradas, né? Porque elas são importantes, mas não são elas que definem, que escrevem o roteiro, né? Então, eu acho que é uma analogia bem boa, assim.
Exato, e aí ela vai finalizar também falando, né, que o que as mulheres precisam fazer, o que as feministas estão fazendo agora é apontar para o palco, ainda nessa analogia, né, os cenários, os objetos, o diretor e o roteirista, como fez a criança que gritou que o rei estava nu, tal como no Conto de Fadas, e dizer que a desigualdade básica entre nós encontra-se dentro dessa estrutura, e depois elas precisam destruí-la. Então é bem interessante, né, essa analogia é ótima, porque... É isso, não é porque você não está vendo que aquelas pessoas não estavam ali, sabe? Todo esse tempo. E eu acho que até essa coisa do tipo assim, é muito mais do que, por exemplo, ter papéis iguais dentro da peça, né? Ver toda a estrutura. Pode até ser usado como uma crítica ao próprio feminismo liberal, né? Sim, que exato. trata como se fosse só, tipo, não, é só receber o mesmo salário. Não, é só ter os mesmos cargos. Mas, tipo, não vamos mudar a estrutura, né, da peça. Não vamos mudar o cenário, o roteirista e tudo mais. Vamos só colocar mais atores. Até é uma ótima analogia pra representatividade, né, em séries e filmes também. Enfim, Exato. pode ser usado pra muita coisa, assim. Exato, então assim... É interessante. Estamos muito animadas pra continuar aqui essa temporada com vocês e pra falar de todos os capítulos dessa obra. Se vocês já leram ou conhecem o livro, vocês sabem que não é um livro curtinho, né? É um livro denso, é um livro extenso. Deixa eu até checar aqui quantas páginas são. Tirando a parte aqui das referências, né? Ele tem quase 300 páginas. O que tudo bem, não é tão longo, mas como ele traz muitas coisas históricas, vocês vão ver que ele é bem denso, assim, de certa forma, né? Não é como o Segundo Sexo, né? Eu não acho tão difícil de entender quanto o Segundo Sexo, mas também é um pouco desafiador, né? Principalmente pra gente que não é dessa área da história, né? Então, assim, até se você estiver ouvindo isso e você for e quiser nos ajudar aí... Exato. E souber de alguma mulher também, alguma mulher feminista que queira participar aí de episódios extras e conversar com a gente um pouco sobre o livro da Gerda Lerner, seria bem legal, né? Então, assim, já damos o adendo. Como sempre, galera, nós não somos super especialistas em nada, tá? Muito menos em história. Nós duas fizemos comunicação. Meu mestrado é em estudos de gênero e da Letícia Exato. em comunicação. O nosso conhecimento de história é até o ensino médio, mas a gente vai se esforçar ao máximo. E, cara, a linguagem da Gerda, pelo menos até agora, eu achei bem fácil. Bem eu acho que, assim, onde pode nos perder talvez seja em algumas descrições de algumas questões históricas e tal, mas é bem tranquilo o jeito que ela explica as coisas, assim. E é isso, a gente tá bem animada pra continuar a ler o livro. Aqui foi só a introdução e o prefácio, então, se você quiser, corre lá pra ler, assim, pra entender melhor o que a gente falou. E como sempre, né, compartilhe suas opiniões com a gente, também fale se você já leu o livro ou não. A gente tá bem animada pra discutir esses temas, a gente quer conseguir manter uma frequência legal aqui, né, de postar a cada 15 dias. Não estamos prometendo nada, mas a ideia é conseguir manter uma frequência legal aqui nessa temporada, e a gente vai tentar ao máximo. A gente quer desenvolver bem os conceitos apresentados pela autora, talvez trazer algumas convidadas pra gente falar de assuntos que a gente não domina tanto, né? Porque a gente sente um pouco de falta disso. Na última temporada a gente só trouxe convidadas no episódio exclusivo pra apoiadoras, então nessa a gente vai ver, né, se vai ser possível, enfim. Vai depender muito da temática de cada episódio e tudo mais. E é isso, gente. Compartilhem com a gente nas redes sociais o que vocês acharam sobre esse episódio. Vem falar com a gente, comenta lá no Instagram, nos manda uma DM, enfim, estamos lá em @opessoalepolítico. Nos siga lá. Se você gostou desse episódio também, você tá ouvindo pelo Spotify, avalie a gente aí na quantidade de estrelas que você acha que a gente merece. 5 estrelas, por favor. 5 estrelas. Por favor, 5 estrelas. Mas assim, uma outra coisa que eu queria trazer aqui de novidade, porque você citou episódios exclusivos, é que nós estamos desenvolvendo uma nova série do Pessoal é Político que vai vir aí. Em breve vocês vão saber mais, né? Mas é uma série de episódios nos quais nós vamos falar um pouco mais de questões mais íntimas nossas. Leia-se, fofocas. E nós vamos falar um pouco mais de coisas pessoais nossas. Isso. Fofocas, realmente, fofocas da nossa vida. Mas a gente também tá organizando ali um Substack, né? Isso.
Que muitas pessoas estão usando hoje em dia, né? Eu conheci porque eu sei que a Laila e a Sila do Militância Materna usam. A Marina Colerato. A Marina também. Colerato, tem várias mulheres maravilhosas que estão usando o Substack. E é uma forma legal da gente voltar a fazer newsletter também pra conversar com vocês, porque eu sempre gostei de newsletter, mas eu nunca consegui manter uma frequência. E o Substack, ele foi feito justamente pra ajudar com a parte de apoio. Exato. Né? Então, a ideia é que a gente vai lançar essa série de episódios por lá, que não vai estar falando sobre o livro, vocês ainda vão ter todos os conteúdos aqui, gente, de graça, tipo, fiquem tranquilas. Vai ser outra coisa, falando mais sobre a nossa vida pessoal, falando de alguns casos e algumas histórias que a gente elencou, assim, pra compartilhar, que obviamente vão ter questões de gênero para ser analisadas, então isso vai ser legal. Mas é isso, quando a gente tiver mais informações, a gente vai estar divulgando lá nas redes sociais. Em breve, mais informações, a gente não pode dizer muito agora, mas vem aí. Também eu falei de apoio, né? É importante reforçar que ainda temos a nossa campanha do Apoia-se e ainda estamos fazendo sorteios mensais de livros para nossas apoiadoras. Sim, então, se você pode... todo mês a gente faz lá, se você puder apoiar, quiser apoiar. A partir de R$5 em apoia.se/pessoal é político, você pode apoiar o nosso trabalho e nos ajudar a continuar aqui produzindo os episódios. Eu sei que a gente ficou um tempo parada e muito, muito obrigada pra quem continuou nos apoiando lá. Eu sei que, assim, vocês também não têm nenhuma obrigação, mas agora estamos de volta e queremos, né, obviamente, chegar em mais apoiadoras. Estamos de volta. E em breve a gente vai ter essa outra modalidade de apoio também, né, que vai ser outro tipo de conteúdo, então vocês vão poder conhecer também. Mas a gente já tem, né, a campanha do Apoia-se lá estabelecida, que é o que nos ajuda a manter esse projeto, o que nos ajuda a pagar a editora, o que nos ajuda a estar aqui todos os meses, fazer os nossos cursos também, fazer tudo isso, manter o site, tudo que precisa de dinheiro, né, gente? Porque o mundo é assim. Então, quem puder ajudar, por favor, muito obrigada. E é isso, sejam bem-vindas à nova temporada. Em breve, mais episódios. Obrigada por terem ouvido até aqui. Até o próximo episódio. E é isso, gente. Tchau, tchau. You have to expect that there are going to be Je pense que such dans l'ensemble, ça ne va pas bien du tout pour les femmes. We have to find some way to keep the rapists off the street. O Pessoal é Político é produzido e roteirizado por Isabela Graton e Letícia Graton. A trilha sonora é da Letícia Bergamin, a edição é feita pela Bárbara Rubira e a identidade visual foi desenvolvida pela Manuela Elon.